Confiscou a Eu tenho ferramenta. cara de otário. Sim, Brunão, nós Cara de temos otário. caras de Eu sou otário. Palhaço. cara. Bom, meus bons, meus boas, beleza? Eu continuo aqui pra mais um react. E hoje, mano, vamos ver aqui o vídeo da análise do capítulo 245 de Jujutsu Kaisen do Bruno Bandeira. Inacreditável, Sukuna quase é morto, mas o roteiro malevolente o salvou. Pois é, né, mano? Eu tô lendo o capítulo, os caras vamos confiscar o poder do Sukuna, foi as 10 sombras, mas aí vem a regra do nada. Não, mas sim em posse de uma ferramenta divina, uma ferramenta amaldiçoada, o que é confiscado é a ferramenta, não a habilidade inata do usuário. Aí tá de lascar, né, mano? Do nada vai isso, aí corta o Higuruma lá todo, aí corta o Kusakabe também. Mas enfim, vamos ver as ideias aqui do Brunão, né? Mas o capítulo foi da hora, eu gostei. Mas esse final aí... Falava que o Gojo tinha um roteiro, é o Sukuna, não é mesmo? Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada, o vídeo hoje na descrição, minhas redes sociais também. E bora pro react. Sukuna é considerado culpado e sentenciado à morte no seu julgamento, mas é milagrosamente salvo pelo roteiro no malabarismo jurídico que nunca se viu antes na história, incluindo o Brasil. Enquanto isso, Hakari enfrenta Uraumi e segue sendo enaltecido ao ser colocado acima pequena até mesmo batalha de no começo Satoru foi da hora. Gojo e do próprio Sukuna. Você vai entender como o rei permaneceu invicto nessa batalha, nessa análise completaça do capítulo 245 de Jujutsu Kaisen. Quarta-feira, galera, é dia de Jujutsu aqui no canal, então já chega fazendo aquele malabarismo jurídico no botão do like pra ajudar na divulgação desse vídeo e pra você ficar por dentro de tudo sobre a reta final do mangá de Jujutsu. Lembra de conferir a sua inscrição e de ativar o sininho pra ajudar a expandir ainda mais o domínio desse canal. Sukuna continua lá preso no domínio do Higuruma. Uraumi usa mais uma vez a sua técnica da geada serena, que é aquele bloco de gelo enorme caindo dos céus, que acerta o Hakari e começa a congelar o seu braço direito por completo. Uraumi aproveita a brecha e quebra aquele bloco de gelo para despedaçar o braço do Hakari também, né? Estratégia clássica de quem tem poderes de gelo, congelar para depois quebrar o inimigo. Mas para a surpresa do Uraumi, Hakari começa a regenerar o seu braço por inteiro numa sequência muito foda, com o braço dele começando a regenerar e já indo em direção à cara do próprio Uraumi, que agarra, né, a cabeça dele e joga ele contra o chão. E é nesse momento que vemos o Uraumi comparar o Hakari com o pináculo da feitiçaria desse mundo. Uraumi diz que Hakari tem uma velocidade de regeneração que supera até mesmo a de Satoru Gojo e de Sukuna. E não era de se esperar menos, né? Já que o próprio Hakari foi um dos 4 estudantes e feiticeiros, né, citados pelo próprio Gojo como um dos que teria o potencial necessário para superá-lo um dia. Então o Hakari precisa ter uma habilidade apelona nesse nível mesmo. Pra quem tá um pouco por fora, aproveitando para explicar um pouco pra vocês aqui, quando o Hakari ele expande o seu domínio e acerta um jackpot numa espécie de jogo de cassino, ele recebe um bônus de energia amaldiçoada infinita por um intervalo de 4 minutos, fazendo também com que o seu corpo se cure de forma automática, mesmo que ele não saiba usar técnica reversa nenhuma, garantindo ao Hakari um estado de pseudo-imortalidade. Agora, voltando à batalha, Uraumi devolve o favor formando uma espécie de estaca de gelo em forma de espiral, que atravessa o torso do Hakari aqui do lado do bucho dele, que continua se curando sem problema nenhum. Uraumi bloqueia o chute do Hakari e congela sua perna, mas Hakari consegue recriar uma nova perna e chutar o Uraumi ainda assim. No fim, Uraumi congela os encanamentos do subterrâneo, fazendo com que água seja jorrada pelo chão e diz que vai esmagar o Hakari com toda a sua força. Então vemos atrás dele uma esfera feita de gelo. Seria essa a técnica máxima de Uraumi? A gente vai ter que esperar para ver, já que o capítulo muda para o julgamento do Sukuna. Recapitulando mais uma vez esse tal julgamento, Higuruma é um ex-advogado que recebeu uma técnica inata no jogo do abate, onde sua técnica inata é basicamente a sua expansão de domínio, a sentença da morte. Dentro dessa expansão, o réu se torna incapaz de usar qualquer tipo de violência física e tem os seus crimes julgados por um Shikigami que vai julgá-lo como inocente ou culpado. Gente, não sei se tá aparecendo aí na telinha pra vocês, mas tem uns 2 mosquitos aqui me atormentando. Mas se eu ligar o ventilador porque eu tô morrendo de calor aqui, vai fazer barulho e eu quero deixar o áudio com a melhor qualidade possível pra vocês, beleza? Então foi mal aí se estiver passando os mosquitos aí do nada pela webcam, pela telinha aí.
Caso Sukuna fosse julgado como culpado, ele poderia sofrer 2 punições. Uma delas é ter a sua técnica amaldiçoada confiscada e segundo, caso o crime do Sukuna fosse ainda mais grave, ele poderia ser sentenciado à morte e nisso o Higuruma recebe a espada do carrasco e precisa acertar o Sukuna para que ele seja morto. Nesse capítulo então, Higuruma começa um monólogo interminável para convencer o juiz de que o Sukuna seria o verdadeiro culpado pelo massacre em Shibuya, mas Sukuna se mostra absolutamente tranquilo e diz para acabar logo com aquilo, dizendo que ele já sabia como aquele julgamento funcionava. Sukuna já havia testemunhado através do corpo do Itadori o próprio Itadori sendo julgado da primeira vez pelo ocorrido em Shibuya. Sukuna também apresenta um interesse peculiar pela espada do carrasco do Higuruma que fez algumas pessoas cogitarem que ele possa querer aprender a emular o efeito letal daquela técnica, que a gente inclusive nunca viu ele acertar alguém até agora. Porque ele tem que acertar, né? Na força física, o Itadori e o Sukuna são bem melhores. Pular logo pro final daquela história toda. Sukuna então implicitamente admitindo a culpa é considerado culpado pelo juiz que executa tanto o confiscar quanto a pena de morte. A gente poderia pensar que o juiz ele só executaria uma das 2 sentenças, já que o Itadori primeiro recebeu o confiscar e depois a pena de morte, mas pelo visto, caso seja executada a pena de morte, o confiscar também é executado junto. Surge então a espada do carrasco nas mãos de Higuruma, que faz alguns comentários interessantes nessa hora. Higuruma afirma acreditar que Sukuna perdeu a técnica das 10 sombras na sua luta contra o Gojo, provavelmente se referindo ao momento em que ele assumiu a sua forma original. Mas eu sinceramente não acredito que esse seja o caso. Ao meu ver, assim como Sukuna assumiu a sua forma original, ele poderia muito bem voltar a assumir a aparência do Megumi nada impede, não sabemos. Quisesse. Isso porque ele já mostrou essa capacidade de alterar a forma da sua própria alma e do seu próprio corpo com maestria. Inclusive, é por isso que eu acredito que a alma do Megumi ainda continue viva no corpo do Sukuna e deva ser extraída de lá pelo Itadori em algum momento da história. Ou seja, se a alma do Megumi continua viva dentro do seu corpo, a técnica das 10 sombras continuaria fazendo parte do arsenal do Sukuna, mesmo na sua forma original. Agora, o único problema é que o Mahoraga, por exemplo, já não pode mais ser usado pelo Sukuna e possivelmente, pelo Megumi também, já que quando uma sombra é destruída, ela não pode mais ser usada pelo usuário da técnica. Mas isso se trata de uma sombra em específico. Ainda sobraram algumas outras sombras vivas depois da luta contra o Gojo que eu não vejo problema nenhum delas ainda poderem ser usadas. Mas outra coisa que ele sugere também é que o seu confisco também deveria ser capaz de bloquear o uso da expansão de domínio do Sukuna, e essa é uma dúvida que eu tinha e que parece que foi respondida agora. No caso, se o confisco do Higuruma se refere à técnica inata como um todo do feiticeiro, ou se refere a técnicas específicas que compõem o arsenal do feiticeiro, por exemplo, o crivar ou o desmantelar, por exemplo. Mas pelo visto se trata de um confisco da técnica inata como um todo mesmo, e ainda com uma alta possibilidade, uma alta probabilidade de incluir também a expansão de domínio do usuário, até porque uma expansão, tem como base a própria técnica inata, Sim, então por isso sem que é uma expansão. técnica inata, sem expansão Uma de parte domínio da também. técnica. De qualquer forma, a expansão do Higuruma é desfeita e ele se prepara para ir para cima do Sukuna, mas um pensamento de hesitação passa pela sua mente dizendo: Quer "Você morrer, quer Higuruma?" morrer, Higuruma?" E na página seguinte, o narrador confirma que aqueles que haviam percebido que não havia chance daquilo dar certo era o Sukuna e agora o próprio Higuruma. E como resultado, vemos que Sukuna ainda era capaz de usar as suas técnicas de corte e os projeta para cima de Higuruma em uma fração de segundos, mas não antes de Kusakabe reagir imediatamente àquilo e se jogar na frente dos cortes, evitando que o pior acontecesse. Mas o Eu acho. Diacho, viu, velho? O que poderia ter dado errado? O narrador explica que se o alvo estiver portando uma ferramenta amaldiçoada na ocasião, o confiscar será adaptado para a ferramenta amaldiçoada e não para a técnica amaldiçoada. E coincidentemente, o Sukuna estava portando uma naquele momento. Confiscou a Eu ferramenta. tenho cara de otário. Sim, Brunão, nós Cara de temos otário. caras de otário. Eu sou Palhaço. por acaso. Eu tenho... Quando eu vi aquilo, eu só consegui dar risada.
eu já tinha visto o Eu fiquei, spoiler hã? de que o Sukuna, ele tinha conseguido dar algum jeito de não conseguir sofrer o dano da execução do seu julgamento, enfim, mas eu não sabia o que era exatamente. E quando eu li o capítulo finalmente, a minha reação foi simplesmente dar risada da cara de pau que foi essa saída. Mas vamos destrinchar por completo aqui, né? Porque quando a gente para pra pensar um pouco, a gente precisa ser um pouco racional, então vamos lá. Primeiro, galera, a habilidade confiscar, ela já havia se mostrado flexível realmente, né? Quando o juiz, ele viu, né, que o Itadori não possuía uma técnica inata, ele foi lá e decidiu confiscar a sua energia amaldiçoada como um todo. Então, ela poderia, né, se adaptar também para confiscar uma ferramenta amaldiçoada, por exemplo. E até passando pano aqui, olha só, se liga. E até passando pano aqui um pouco, se a gente for levar ao pé da letra, a definição de confisco no meio jurídico se trata justamente de assumir a propriedade dos bens Faz de alguém. sentido. Então, por definição, faz sentido que a primeira coisa a ser tomada do Sukuna seja o seu bem. As que era, nesse posses caso, do Sukuna, a sua as ferramentas amaldiçoadas. O problema, galera, vez da começa técnica. com o próprio Higuruma, que já havia afirmado que a penalidade do confiscar se tem aplicava isso. a técnicas amaldiçoadas, dando a entender que esse seria o ponto de partida da sua habilidade e que caso não houvesse uma técnica amaldiçoada, aí sim seria confiscado uma outra coisa qualquer. Mas ao mesmo tempo, eu entendo também que o Higuruma não teve, né, uma oportunidade de aplicar a sua técnica em muitos casos por aí, já que ele recebeu esse poder muito recentemente, né? E ele mesmo não teve a oportunidade de criar as próprias regras da sua técnica inata. Ele já recebeu ela pronta e precisou entender como ela funcionava depois disso. É diferente de outros feiticeiros que moldam a sua expansão de domínio da forma que elas quiserem e a partir disso, né, elas têm um conhecimento pleno de como elas funcionam. Esse não era o caso do Higuruma. Então, naturalmente, existiriam variáveis que ele poderia ficar na dúvida de como seria o seu desenrolar ou não. Mas ainda assim, galera, o cara, ele era, né, um bom advogado, então ele poderia ter pelo menos considerado a possibilidade do confiscar se aplicar às propriedades do seu alvo e ter, por exemplo, alertado, né, que por garantia seria melhor que os feiticeiros dessem, né? Querendo ou não, foi uma pequena conveniência de roteiro. Assim, não tão grande, na minha opinião, quanto foi com a morte do Gojo, né? Muitos vão falar aí nos comentários que a supera até hoje nisso. Mas só tô comentando, não precisa ficar com raiva. É só um desenho, galera. É só um desenho. Um jeito de tirar aquela ferramenta da mão do Sukuna. Só que, por outro lado, tudo aconteceu muito rápido, né? Aquela ferramenta surgiu pouco tempo antes deles chegarem no campo de batalha, então, considerando tudo isso, na perspectiva do Higuruma, eu consigo genuinamente perdoar ele, né? E até conceitualmente faz sentido o confiscar ele se aplicar a uma propriedade do Sukuna. E quando a polícia Mas tem um não mandato dá e vai pra confiscar. gente negar que na nossa perspectiva como leitor, ficou parecendo roteiro puro e simples para salvar a vida do Sakana. Então precisava que essa informação fosse passada antes pra gente, pra não parecer tão tirado da bunda assim, que primeiro seriam confiscados os bens, depois as técnicas e depois a energia do usuário. Bom, de qualquer forma, apesar de eu ter hypado um monte aquela ferramenta amaldiçoada, ela só servia para dar choque mesmo, então eu não vou sentir tanta falta assim. Mas ainda assim, é provável que o Sukuna volte, né, a ter essa ferramenta de volta, já que a habilidade do confiscar é temporária. Além de tudo, ela é temporária. E outra é que, de certa forma, ainda existe esperança, já que a espada do Carrasco continua ativa nas mãos do Higuruma. Então, vamos ver se ela ainda vai ter chance, né? Vai chegar como é que ele vai acertar conseguir o Sukuna, acertar o Sukuna, ou qualquer mano? pessoa que seja, pra gente Ele não tem pelo menos habilidade poder física ver pra seu isso? efeito na prática. Mas eu confesso que eu ainda fico impressionado como o Sukuna pareceu extremamente tranquilo a todo momento. Em um momento ele tava em choque. Não foi surpreendido em momento algum, como se ele entendesse mais de processo penal do que o próprio Higuruma. Mas enfim, né? É aquilo, eu acho que pelo menos poderia ter sido colocado ali um pouco da perspectiva do raciocínio do Sukuna para que não parecesse também que o Sukuna tava ali só como eu sei de tudo, eu tenho conhecimento pleno, eu sou um gênio aqui, né? Uma experiência de mil anos, criatura mas ainda ridícula. assim, porra, até pro Sukuna eu acho que
Foi um pouco demais essa autoconfiança toda. Ah, deixa, Enfim, de mano. qualquer forma, eu quero saber o que vocês final, acharam sendo dessa bom, tá saída de pro boa. Sukuna não perder os seus poderes. Deixa aí nos comentários que eu vou querer ler depois. E agora, caso você não tenha assistido o meu vídeo sobre o retorno da Nobara nessa reta final do mangá, Eu vi essa esse thumb, vídeo Nobara vai matar o aparecer Sukuna. agora na tela pra você poder ir lá Isso aí é uma assistir viagem. desse lado aqui. Beleza? Até a próxima. Tchau. Tchau! Bom, galerinha, esse foi o vídeo do Brunão. Eu já falei Andrômedas, que eu fico falando o nome deles no aumentativo. Eu já falei aqui minhas opiniões sobre essa pequena conveniência. Não é nada que eu fique assim, que absurdo, isso foi muito ruim. Tipo, porque ainda não estamos no clímax dessa luta, tá ligado? Eu quero ver ainda o Itadori revelando poderes, lutando com o Sukuna passando mal, passando um pouquinho de aperto. Porque passar mal, mano, eu acho que é só com o Yuta e tem que ter uma galera junta. Tem que ser o povo todo se ajudando, porque passar mal só foi com o Gojo. E quase perdeu. Só não perdeu porque a vida é injusta. E o Gojo tinha que morrer. É isso. Mas enfim, galerinha, deixem nos comentários o que você tá pensando, o que vocês acharam desse capítulo, acharam do vídeo, beleza? Recomendações aí, tô agradecendo, só agradece. E deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada, beleza? Vídeo original na descrição, minhas redes sociais também. Vídeo na sua telinha e cards, se vocês gostaram do conteúdo e quiserem ver mais. E playlists também com assuntos variados. Então até uma próxima, valeu, falou!